Vocês conhecem Educação Tem Ciência? Esse podcast nasceu, vai fazer 5 anos agora, em 2025. Ele nasceu em plena pandemia, né? E aí o primeiro assunto que a gente tratou em 2020, meados de 2020, foi exatamente como é que a gente ensinava na pandemia, né? Foi naquela época das escolas todas fechadas. E de lá para cá, já são mais de 40 episódios, né? Quem não viu ainda, é só entrar no Spotify, Educação Tem Ciência. Todo mundo consegue voltar para casa agora, para onde estiver ouvindo, né? Se o voo for longo. Tem um tanto de episódios legais. Todos esses assuntos que a gente ouviu aqui hoje, essa discussão agora das mulheres na ciência, funções executivas com a Rochelle, a questão da pobreza, né? Os impactos da pobreza no aprendizado, tudo isso já foi tema do nosso podcast. E como é que é o podcast? A gente conversa, né? Eu faço a mediação, sempre com um cientista ou uma cientista e um professor ou uma professora que estão na educação básica, na sala de aula, que é exatamente seguindo a vocação da rede, né? Que é falar das evidências científicas na educação. E é muito legal, porque a gente sempre pensa, né, no briefing, que a gente faz uma pré-entrevista para conversar, e a minha fala é sempre, olha, a gente vai conversar com professores espalhados pelo Brasil inteiro, professores que dão aula de educação básica, muita gente, né, prioritariamente na rede pública. Então, vamos ter uma conversa informal, né, e que a gente consiga, que ele termine de ouvir o episódio e fale, poxa, eu consigo fazer alguma coisa já a partir disso, a partir de amanhã na minha sala de aula. Né? E, então, é isto, apresentado o podcast, sigam a gente, por favor. E o episódio de hoje, né, que a gente vai fazer aqui ao vivo, a gente vai falar sobre como é que a gente faz a popularização, a divulgação da ciência. Né? Como o nosso público é de professores, a gente vai falar um pouco dos desafios de seduzir esse nosso eleitorado discente aí para o gosto pela ciência. E, para isso, a gente tem 2 convidados especiais, a professora Luciana Fragel, que é biomédica com doutorado em neurociência, professora do Departamento de Neurobiologia da Universidade Federal Fluminense. Ela também é diretora do programa de extensão Ciência Sob Tendas, que é da Federal Fluminense também. E o Guilherme Bronkton, que acho que muita gente conhece, da rede, físico de formação, mestre em ensino de ciências pela USP, doutor em educação também pela USP, e fala sobre emoções no aprendizado. Todo mundo já deve saber um pouquinho e ter ouvido ele falar por aí. E ele vai falar sobre isso de novo, né? Como é que a gente emociona esses alunos para que eles se interessem e gostem de ciência, e queiram fazer ciência, e queiram, eventualmente, se tornar cientistas. Eu quero, então, começar pedindo seu relato, Luciana, porque a Luciana é diretora desse projeto de extensão que chama Ciência Sob Tendas. E eu quero que você comece contando para a gente, a partir de até um dado recente do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que conversou com estudantes de 15 a 22 anos, né, ensino médio, prioritariamente, e perguntou sobre se eles têm acesso a locais de ciência. Né? 30% disseram que foram a uma biblioteca no último ano, mas só 8% disseram que foram a algum museu ou espaço de ciência no ano anterior à pesquisa. Né? E aí eu queria que você já começasse a contar, porque a Luciane leva esse espaço de ciência para as pessoas. Então, eu queria que você contasse o que é o projeto e, primeiro, né, como professora, como é que você se motivou a fazê-lo? O que te instigou? Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas, já quase boa noite, né? Primeiramente, queria agradecer o convite da rede por estar aqui falando um pouco sobre o nosso programa. Não é só um projeto, mas é um programa de extensão que leva, como você já adiantou, um pouco de ciência para esse interior do Rio de Janeiro. Eu sou biomédica de formação, mas eu fui parar na biomedicina porque, um belo dia, um breve relato, enquanto eu estava ainda no meu segundo ano do segundo grau, eu participei de um projeto na universidade que se tratava dos cursos de férias para alunos do ensino médio.
E lá eu fui, na época eu tinha muita discussão, aquelas dúvidas na cabeça do que eu queria ser. Se eu queria fazer medicina ou se eu queria fazer pesquisa científica, mas eu achava que pesquisa não dava dinheiro, eu ainda acho, né? Mas traz muita satisfação. E aí, um belo dia, chegando lá, participei do curso, gostei muito, muito, muito. E aí, na semana seguinte, eu fiz o segundo curso e gostei muito, muito, muito. E eu me achei como cientista e fui convidada para ser monitora do curso na semana seguinte e depois eu nunca mais saí da universidade. Então, tinha sido a primeira vez que eu tinha entrado e nunca mais tinha saído. E aí, depois que eu saí, resolvi fazer biomedicina na UFRJ. Eu falei, um dia, quando eu virar professora, eu vou voltar e vou fazer a mesma atividade, que até então a gente não sabia que era extensão. E quando eu entrei na UF, eu já participava de um projeto de ciências itinerante. E lá eu falei, mas eu quero ir para o interior do Rio de Janeiro, eu quero ir para locais distantes, e levando a ciência não só para as escolas, mas também para os locais públicos, né, onde toda a população pudesse ter acesso à ciência. E assim foi, surgiu o Ciências Sob Tendas em 2013, com essa proposta de ser itinerante. Ainda não havia essa pesquisa de percepção pública da ciência do MCTI, mas a gente já sabia, desde então, de que o acesso da população aos museus... A gente tem um monte de museus e centros de ciências no Rio de Janeiro, mas a grande maioria localizado na capital, por exemplo. Então, se a gente vai, apesar do Rio de Janeiro ser um estado pequeno, se a gente pensar em termos de como atingir Lajes do Muriaé, Natividade, que são municípios muito distantes e com uma população pequena, e trazê-los é mais difícil, a gente sempre ouve das escolas a dificuldade que é conseguir o transporte para trazer esses alunos à universidade. Então, dali surgiu o nosso desejo de voltar para a população e mostrar o que era feito dentro da universidade. Então, em 2013, a gente ganhou um edital da FAPERJ, e aí eu já agradeço as agências de fomento, porque, com certeza, sem agências de fomento que financiam a ciência, tecnologia e inovação no país, a gente não consegue avançar, mesmo com projetos de popularização e divulgação científica. E aí a gente criou ciências. Na verdade, não era Ciências Sob Tendas ainda, a gente já havia uma preocupação de falar sobre inclusão. Então, a gente criou o Museu de Ciências Itinerante e Inclusivo, que, na verdade, tentava mostrar para a população todas as questões relacionadas à inclusão e era uma tentativa de sensibilização da população para a inclusão. E depois a gente foi se estruturando até chegar hoje. Hoje a gente trabalha com 4 eixos temáticos das ciências, de um modo geral. Então, apesar de eu ser biomédica de formação, estar no Instituto de Biologia, a gente quis ir além de só falar de uma única temática. Então, a gente aborda humanidades, a gente aborda natureza, saúde e tecnologias. Como? Como atrair o jovem? E aí, a forma que a gente escolheu para fazer isso é de forma interativa e lúdica. Então, todas as nossas atividades, aí com certeza vai passar pelas emoções, né? Até por conta da minha formação em neurociências, a gente já sabia que as emoções são extremamente importantes. E algo que a gente observava era as crianças do ensino fundamental 1 e fundamental 2 amam ciências, né? Amam. O que acontece quando vai para o ensino médio? Que ciências passa a ser uma disciplina odiada, né? Principalmente física. Se a gente pensar na física, na química, na biologia até vai legal, é legalzinha a plantinha, o bichinho, mas a física e a química, às vezes, né, junto com a matemática ali. Então, mas a matemática já é odiada desde sempre. Mas as ciências não. Então, o que está acontecendo no ensino médio que a gente não está conseguindo? E aí é muito interessante, porque inicialmente a gente ia para as praças, e nas praças é muito legal porque a gente atende o público em geral. E quando chegam pessoas de todas as classes e níveis de escolaridade, socioeconômicas, e é muito bom porque a gente diz que assim, é muito bom ir para a praça porque a gente consegue atingir de imediato e muitas vezes mudar a mentalidade daquela pessoa que já é tomadora de decisões. É um adulto que já vai tomar decisões. Depois eu conto uma historinha sobre isso, se der tempo.
Mas quando a gente começou a ir para a escola, porque a gente inicialmente ia para as praças, mas as praças têm toda uma questão logística que não depende só de nós, porque tem a questão da gente poder montar as tendas são 100 metros, é uma área que cobre 100 metros quadrados, então, apesar da gente ter toda essa estrutura, depende de autorização da prefeitura, de bombeiros e etc. E, naturalmente, as escolas foram nos conhecendo e começando a nos chamar. E a gente falou, então, vamos para as escolas, sim. Né? Não dá para ir para a praça todo mês, mas a gente consegue ir para as escolas, porque a estrutura é mais fácil, a logística é mais fácil. E aí é muito legal isso, porque geralmente, quando a gente chega numa escola e é recebido pela gestão escolar, pelo professor que nos chamou, coordenador, ele fala assim, olha, vocês vão atender a turma do 7º ano, do 8º ano. São uns capetas. Vocês se preparem com eles, porque eles são insuportáveis. Tudo bem, mas a gente já tem 10 anos de estrada, na verdade 11 anos, e a gente já percebeu que, quando a gente vai para a escola, não é o Ciências sob Tendas no ambiente escolar, né, no ambiente formal de educação. É o Ciências sob Tendas que se transforma a escola e ele vira um ambiente não formal. E as crianças acabam... E aí eu falo crianças e adolescentes, porque, justamente por ser lúdico, por ser interativo, por eles poderem mexer no microscópio sem medo de quebrar, porque, né, você só bota o olho. Não, no nosso eles mexem no microscópio, eles fazem uma lâmina de células, por exemplo, né, das suas próprias células, eles veem o seu DNA, enfim, às vezes não veem, só vem uma nuvenzinha, mas acreditam que é ali. Então, é outro ambiente. E aí, aquela turma do 7º ano, que era encapetada, foi a mais maravilhosa, foi a mais participativa, foi a mais interativa. Então, com essa questão, a gente observa que, na verdade, o que precisa, ao popularizar as ciências, é falar numa linguagem que eles entendam, e botá-los como protagonistas, e a gente vê isso não só para a questão da divulgação científica, mas também dentro da educação formal. Né? Então, tem várias metodologias ativas que vêm justamente discutindo isso, de colocar o aluno como protagonista no processo, e ele se interessa por ciências. E aí tem vários casos legais. Voltando lá para aquela história da praça, de tomada de decisão, eu tenho um caso muito legal, que uma vez, acho que, já não sei se na pandemia, não era na pandemia, era antes da pandemia, a gente morava em casa, e aí a gente resolveu fazer obra em casa. Não, vou fazer obra e tal, não sei o quê, chama o pedreiro. Eu sou uma pessoa muito simples, né? Graças a Deus, assim, eu me interajo bem com as pessoas, independente da sua classe social. Então, era no carnaval, o pedreiro resolveu fazer a obra no carnaval. E eu falei, bom, vamos cozinhar, né? Vamos cozinhar, almoçar, fazer aqui a comida para o pedreiro e tal. Maravilha. E aí veio o ajudante do pedreiro, que era eletricista, mas que, de vez em quando, ele fazia uns trabalhos para o IBAMA. E aí, sei lá por quê, nós estávamos discutindo sobre alimentação, sobre o quanto comer larvas de insetos é tão ou mais... Na verdade... Minto, desculpa. A gente estava discutindo sobre alimentação e tal, que não sei o quê, falando sobre a carne e tal. E aí surgiu o assunto de comer larvas de insetos, porque eram tão ou mais nutritivos. E aí veio ele falando, você sabia que eu estava com o IBAMA expondo lá em Niterói, lá no campo de São Bento, e do lado tinha uma exposição de ciências, e que eles trouxeram uns animais, uns artrópodes, e falaram sobre isso, de que realmente as larvas de insetos são mais... Eu falei, foi no ano tal? Foi. As pessoas estavam com um coletinho roxo? Sim, éramos nós. Né? Então, assim, ele participou do Ciências sob Tendas, ele estava ali expondo junto conosco, não conosco, mas assim, na tenda do IBAMA, e, imediatamente, ele ali aprendeu de uma maneira rápida, né? Porque aquilo provavelmente chamou a atenção dele, tem todas as questões relacionadas com como que a gente pode ter disparado o gatilho do aprendizado. Então, o que a gente tem buscado é justamente isso, mostrar que é possível, né, ensinar ciências de uma forma muito mais fácil e prazerosa, e fazer com que o estudante se interesse por aquele tema.
E o interessante é que, na nossa exposição, a gente não dá resposta, né? A gente dialoga com o público, com o que ele sabe. O que você sabe sobre isso? A gente não chega e fala, né? A gente mostra aqui, sei lá, o que você sabe, o que você acha que é isso? Ele, eu acho que é um copo. Não, mas para que você acha que isso serve? Não, eu acho que ele serve para botar água. Mas e o que mais? Será que é só água? Será que é E ali a gente vai dialogando com o que ele tem de conhecimento, né? É o que a gente chama de uma mediação dialógica, uma mediação que envolve o engajamento público, né? A gente não trabalha só no modelo de déficit, de que aquela ali é uma caixa vazia que eu vou chegar lá e trazer todo o conhecimento para ele. Então, eu acho que isso é uma fórmula que tem dado bastante certo ao longo desses 11 anos. Sensacional, né? E a Luciane põe sob as rodas, aí, sobre as rodas, para fazer ciência sob as tendas, o que você estuda o tempo inteiro lá, né, Guilherme? Que é a questão da emoção. O moço ajudante de pedreiro se emocionou para aprender, né? E vai muito na contramão da emoção que fica fora da sala de aula, né? Gente, eu já passei dos 40, eu ouvia na minha infância chorar só fora da sala de aula. Você entra, tipo, aqui é para aprender, né? A gente cresceu muito nessa, né? A emoção fica ali, né? Competências socioemocionais é muito recente, né? Na base nacional trouxe, mas é tudo muito recente. E o Guilherme fala disso, né? Que as emoções entram na sala de aula e também do repertório, né? Tinha o repertório do moço aí. E a gente fez um podcast sobre exatamente emoções, e você conta a história de como é que você faz para o menino se interessar pela mecânica dos fluidos. Né? E aí eu queria que você contasse para a gente como é que faz e já falasse um pouquinho dessa questão da emoção. Tá bom. Boa tarde. Eu vou de novo aqui, estou parecendo adventista, né? Ela falando, vem ouvir a palavra da emoção, né? Estou batendo em porta em porta. Porque é uma ilusão achar que as emoções não estão na sala de aula. Pelo contrário, por a gente não dar atenção a elas, as emoções que estão na sala de aula são as piores possíveis, principalmente nas aulas de física. Eu estava ouvindo agora, acabando de ouvir aqui as meninas falando, né? E todo mundo tem uma história trágica para contar aí da sua vida acadêmica. E, coincidentemente, eu estava anteontem, revendo os dados de uma aluna minha de doutorado, de mestrado, lá da UFABC, que foi uma história parecida. Assim, ela foi a minha aluna em teoria eletromagnética, que é uma das disciplinas do final do curso de física. E aí só vai os sobreviventes, né, que já é a parte final e tal. E aí ela foi procurar sobre mim lá na internet, e aí um dia ela chega para mim no final do curso, e ela me pergunta, professor, você trabalha você tem mestrado, você faz propaganda você faz pesquisa com emoção e com ensino de física e tal? Eu falei, faço. Então ela estava terminando a graduação, ela estava na fase pior que a final, né, que tem as disciplinas mais pesadas, mecânica quântica, cosmologia, gravitação. E ela falou assim, eu queria participar do seu grupo, porque eu quero fazer uma pesquisa, que eu quero estudar o que as mulheres sentem na aula de física. Eu falei, como assim? Ela falou, então, porque é a primeira vez na minha vida inteira aqui na UFABC que eu me sinto à vontade em uma aula de física, porque todas as aulas de física, os professores fazem questão de mostrar que eu não sei física, eles pediam para os outros alunos me ajudarem. Assim. Quando eu ia fazer alguma coisa, eles falavam, meninos, ajuda ela aqui, porque ela não vai conseguir fazer. E ela falou, você foi o primeiro que não fez isso comigo e me deixou à vontade. E aí ela, olha só, o papel das emoções. Ela, nesse estágio tão final do curso, super ocupada e super cheia de disciplina pesada, ela começou a fazer uma IC comigo e ela entrevistou 100 pessoas, 50 homens, 50 mulheres, com a entrevista semi-estruturada de 50 minutos cada, e que depois virou o mestrado dela, que ela vai defender no ano que vem. E a gente estava olhando os dados anteontem, porque a gente fez uma análise semântica da fala dos estudantes, e é tragédia, né? É o óbvio constatado quantitativamente. A quantidade de emoção negativa que as mulheres reportam é absurdamente maior do que os homens reportam. Entrevistando sobre a vida na universidade, né? A entrevista era sobre isso. O que você sente, como é que é, o que é fazer física, como é que são as aulas de física. E aí, quando você vai ver, justamente por a gente não se preocupar com as emoções,
o que domina na sala de aula são as emoções negativas, para todo mundo e principalmente para as mulheres. Então, eu não tenho dúvida, assim, eu botei minha carreira de cientista em risco porque eu sempre fiquei trabalhando com professor, né? Sei lá, em 20 anos, eu formei milhares de professores, e isso não dá uma linha no Lattes, né? Isso é importante se você publica. Então, a minha preocupação sempre foi com curso de formação, com professor. Então, eu sei muito bem o que cada um de vocês passa, né? Eu sei que você falava, porra, agora eu vou ter que fazer outro curso de formação, já tenho 1 milhão de coisas para fazer, isso não muda em nada a minha vida. Eu entendo tudo isso. Ao mesmo tempo, se a gente ficar esperando alguém fazer alguma coisa para melhorar, assim, né? Foi mal. Não dá, né? Assim, vai contar com o quê? Né? Não tem como a gente contar com alguma coisa que vai melhorar tudo quando tiver tudo legal agora. Então, agora eu vou trabalhar direito, agora eu vou ensinar porque está tudo melhor. Isso não tem jeito. Né? Então, o meu lema é faça o melhor no pior, porque só vai piorar. Esse é o meu lema. Então, dito isso, o que eu venho fazendo? Eu venho fazendo exatamente uma tentativa de conscientizar os professores que é possível fazer com que o estudante, ele, pelo menos, não odeie física, não odeie ciências. É uma ilusão vender que ciência é simples. Não é simples, ainda mais com a história que a gente tem da nossa formação básica. A necessidade da matemática é brutal. Isso não tem como fugir disso. Né? O pensamento físico se estrutura com a matemática. A matemática, não sei quem já ouviu aqui, ou se tem algum professor de física que já falou isso, né? Mas é uma tremenda bobagem. Os caras falam assim, ó, até aqui, ó, é matemática. Agora o resto é física. Então você não sabe a matemática. Isso é um equívoco, porque o que estrutura o pensamento físico é a matemática. Então tem uma complexidade intrínseca ali. O que é preciso fazer? Esse moleque ter tesão pela física. Porque na hora que ele vê que o negócio é bacana, ele ganha a motivação que precisa para passar pela dificuldade de aprender a matemática. Eu cansei de ver isso na minha vida toda. Eu estraguei a vida de vários, que eu fiz virarem físicos. Eu tenho consciência disso. Por quê? Porque sentiu ali a beleza do negócio. O cara tem que olhar para a equação e falar, cara, que coisa fantástica. E isso você consegue fazer. Então, esse exemplo que ela falou de mecânica dos fluidos foi muito bacana. Assim. Eu fiz porque é chato pra cacete, ainda mais para o ensino médio, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esses moleques verem que isso é importante de verdade? Tinha um médico conhecido e a gente fez um programa para falar sobre pressão arterial. E aí eu peguei e levei vó de aluno lá tomando remédio, vó de aluno que tinha infartado por causa de pressão arterial. O moleque toma um tapa. Eu falei, cara, eu tenho que entender esse troço, porque minha avó quase morreu por causa de problema de pressão. E aí ele consegue perceber a beleza que tem em estudar a ciência, porque senão a ciência fica um negócio opaco, feioso, né, que não adianta muito. Depois desses anos todos, eu tenho plena certeza, isso não tem dado de pesquisa, tá? Isso é da vida cotidiana, que o grande drama é que a minha avó era analfabeta, mas muito sábia. E ela tinha uma frase para tudo. E ela tinha uma frase que eu nunca esqueci, que ela falava assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A maioria, infelizmente, a maioria dos professores que estão nas universidades, professores de física, principalmente os que dão aula na licenciatura, eles prefeririam estar sendo torturados com agulha enfiada no olho, dentro de uma panela com água fervendo, do que estar dando aula. É isso que a maioria esmagadora prefere. E eles estão formando licenciandos. Então, os poucos que saem dali, a gente aprende por imitação. Vocês viram hoje aqui. É muito comum, o cara sai dali, ele imita, ele repete aquele comportamento. Né? E na física, você fala que você faz física, você é a última boia do Titanic. Né? Todo mundo acha que você faz física. Então, eu tenho que dar uma de que eu sou super inteligente. E como é que eu faço isso? Eu sou grosseiro, eu sou não sei o que, é trivial. Quem não fez uma disciplina de física, que não pegou uma equação lá, que você não conseguia entender nada, e teve um pudo do professor que olhou para você e falou, isso é trivial. Você quer morrer, cara? Você fala, pô, eu sou um asno. Aí o cara forma, ele vai para a sala de aula do ensino médio, de uma escola pública, e reproduz a mesma coisa.
Ele segue o exemplo, ele está fazendo o que ele está sendo feito. Então, enquanto a gente também não mudar essa percepção de mostrar para os professores, principalmente para os professores de ciências da natureza, e principalmente de ciências exatas, que você tem que dominar para muito além do conteúdo. Você pode ser um mega pesquisador, um A do CNPq, o que você quiser, o Harvard, põe aí o que você quiser no lápis do cara. Se ele não entender que ele está lidando com um ser humano ali, que sente, que se amedronta, que tem medo, não adianta nada isso. Ele pode saber muito o conteúdo dele, se ele não tiver esse cuidado de entender que ele está causando uma coisa em alguém que depois vai se reproduzir nos estudantes, não adianta. Então, eu olhando as pesquisas da parte teórica mesmo, a emoção serve como uma cola cognitiva, assim, é o que faz o negócio grudar em você. Então, se você não tiver, enquanto professor, o cuidado de saber que o que você está despertando no aluno vai ficar, e aí você pode fazer o cara nunca mais olhar para ciências, e aí é uma responsabilidade de cada um de nós. É o que eu chamo de fazer uma vigilância epistemológica. Você tem que fazer essa vigilância. Você tem que falar, cara, o que eu estou causando nos meus alunos? É simples, eu tenho que olhar para isso. Eu estou dizendo que você tem que entrar, mas perceba, eu não estou querendo dizer que você tem que entrar lá, professor de cursinho, dando cambalhota e fazendo malabares. Não é isso que eu estou falando. Dá o abraçar todo mundo. Tinha o Chalita, né? Ele foi secretário da Educação em São Paulo, lá eu tinha vontade de mandar matar. Mas não podia, né? Eu queria deitar no soco. Por quê? Porque era isso, assim, vamos abraçar todo mundo. Emoção não é isso. Emoção não é isso. Emoção é como é que você cria um vínculo afetivo com aquele momento que você está fazendo ali. E como é que você desperta o vínculo para o conhecimento. Não é para mim. Não é o professor bacana que todo mundo adora. Não é isso. A questão não é essa. A questão é como que eu faço que o aluno goste. E aí é o exemplo. Se eu não gosto daquilo que eu estou fazendo, cara, não vai gostar, cara. Já teve professor que eu falei, cara, eu vou arrumar um outro emprego para você, velho. Porque né, não paga muito bem já, né? Então vai estragar a vida de outra pessoa em outro lugar, não na escola. Entendeu? Guilherme, por quê? Porque o cara não quer, cara? Nessa mesma linha da conquista e da emoção, a gente tem um outro desafio agora, né, que é também a concorrência desleal, né, despreparada, né, os cientistas que não são cientistas, né, que viralizam, né, como é a vacina, né, que dá autismo, que causa autismo, é muito fácil de viralizar, todo mundo acredita rapidinho, né? E aí o professor está lá na sala de aula tentando explicar que não, mas para um público, né, pequenininho ali. Como aumentou, né, o desafio, né? Porque você tem que seduzir, e seduzir mais do que o influencer de milhões de seguidores. Como Olha, fazer? eu assim, essa frase eu acho que tem que ser um mantra na cabeça de todo mundo, tá? O capital não aceita vácuo. Então, se você não fizer, alguém vai fazer. E, em geral, é um charlatão, tá? Em geral, é. Ou então alguém muito bem intencionado, mas o inferno foi asfaltado com gente de boa intenção. Então, não adianta ter boa intenção. Como a maioria de nós não consegue ocupar as redes, seja porque não tem tempo, seja porque não gosta, ou seja lá por quê, esse lugar vai sendo ocupado. Mas isso é uma preocupação que a gente tem que começar a ter. Né? Começar a ter uma possibilidade de, dentro dos nossos grupos de pesquisa, formar gente que consiga usar a rede de um jeito melhor. Então, esse movimento precisa ser feito. Ao mesmo tempo, é muito mais difícil você explicar a ciência de verdade em 1 minuto e meio, igual o Rios pede. Então, ali é muito mais fácil falar, o Joe Biden é um clone do reptiliano que tem uma máscara, do que você tentar explicar, né, a complexidade de Israel e Palestina e por que tem guerra. É muito mais difícil você fazer um negócio desse. Então, ao mesmo tempo, não é se alienar a isso, mas também a gente não pode ceder a isso. E tem poucas pessoas que fazem. Né? Eu não gosto do cara, o Andrew Huberman, de Stanford, que tem um podcast de neurociência, que 99% dos brasileiros que falam de neurociência copia ele. Não sei se vocês já viram, né? Todo mundo virou neurocientista agora, né? Incrível. Mas esse cara, o podcast dele dura 3 horas e tem milhões de visualização. Né? Tem um puta argumento de autoridade ali, porque ele é de Stanford, toda hora ele fica falando, sou de Stanford, né?
Mas, ao mesmo tempo, o cara comprou a ideia de falar e falar há muito tempo. E as pessoas assistem. As pessoas perdem tempo vendo esses podcasts por 3 horas também. Então, por que a gente não cria um conteúdo legal e aí a gente não cede a essa pressa de TikTok e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente coloca alguma coisa ali que a pessoa possa assistir? Isso é um movimento que a gente tem que fazer. Porque, senão, vai ser... A ciência nunca teve no lugar que ela teve depois da pandemia. Até a pandemia, durante a pandemia, a ciência virou um foco mesmo. Isso, por um lado, é super legal. Por outro, tem um efeito colateral horrível, que é o cientificismo. Basta eu meter um pré-frontal que eu estou falando de ciência. E não é verdade. Entendeu? Outro dia tinha um puto desse aí, com 1 milhão de seguidor, falando que no jornal PubMed, o jornal PubMed tinha publicado. E eu tenho que ouvir isso, velho. Entendeu? Então, assim, é preciso que a gente ocupe e também é preciso que quem ouve, que são os professores, dá uma buscada na capivara do sujeito lá, né? Ver se o cara tem informação mínima para falar o que está falando. Então, a gente tem que ter esses cuidados todos, né? Senão fica muito difícil. E, se eu puder complementar, eu acho que é um movimento que já começou na universidade, ainda mais, e aí pensando, né, pesquisadores estão nas universidades, enfim, e a instituição também precisa dar um pouco de apoio em relação a isso, né? Porque a gente não faz só pesquisa, a gente faz um monte de coisas, pesquisa, extensão, o ensino da aula na graduação e na pós, e a gente ainda precisa ser divulgador da sua ciência que é produzida ou da ciência que é produzida na universidade. E que, muitas vezes, isso não é bem visto, né? Então, muitas vezes, porque ela não veio hoje à universidade, porque ela está viajando aí pelo estado do Rio, fazendo sei lá o quê. Né? E divulgando ciência. Deve estar... quem me dera estar num resort, né? Muito pelo contrário, eu estou levando 8 horas para chegar em um determinado localidade para poder atender 1.000, 2.000 pessoas num dia. Então, realmente, isso não é o lazer que a gente quer. Então, precisa ter o reconhecimento pelas instituições. E uma coisa que eu acho que alavancou bastante foi a pandemia. Claro que tem todas as questões ruins, mas, para a questão das redes sociais, a pandemia foi fundamental, porque várias pessoas tiveram que ir para redes sociais porque a gente foi obrigado, ou porque foi obrigado a atender. Então, eu vejo vários projetos que antes eram apenas presenciais, hoje eles conseguem divulgar mais ciência porque também estão nas redes sociais. Isso de ser institucional é importantíssimo, porque, senão, fica dependendo da boa vontade e do tempo que algum professor pode fazer. Então, a gente tinha lá na UFABC o Neurocast, que era um podcast sobre neurociência, e que acabou por quê? Porque dependia da minha possibilidade de ter tempo e da Carla, que era outra professora, de ter tempo. E quando a gente não tinha mais tempo, como não era institucional, ninguém carregava a tocha mais, e aí acabou o negócio. Então, é preciso que haja uma luta para que seja institucional mesmo, não tenho dúvida. E voltando agora um pouco para a sala de aula, eu queria que a gente falasse, né, nosso público aqui de professores, a diferença entre a questão da divulgação e da educação científica, né? Porque, quando a gente divulga, né, a divulgação do sentido do fato, fica como curiosidade, né? Olha que curioso. Por exemplo, sabia que na floresta amazônica tem um monte de espécies que não eram de lá, não nasceram sempre lá? Tipo, é uma curiosidade. Mas vocês sabiam que não estavam lá porque foram os indígenas, antes que os europeus chegassem, que tinham técnicas de agricultura, que sabiam o que plantar e como fazer para que aquilo... Né? E aí, quando sai dessa curiosidade para a educação, um tanto de coisas vai além disso, né? Tem a biologia, tem a questão, né, de toda a invasão dos europeus, tem história, tem geografia. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como a ciência, né, tudo é ciência, né, e a gente não é só o jaleco, né, e ela extrapola o espaço da sala de aula como esse tão privilegiado para que os alunos consigam desenvolver esse senso crítico. Bom, eu vejo que, assim, existem 3 formas de se aprender, né? Existe a educação que a gente chama de formal, que é ali dentro de sala de aula, que pode se dar de várias maneiras, mas, enfim, que tem um conteúdo formal, que tem uma preocupação com a avaliação, que tem toda uma estrutura. Além disso, tem
a divulgação científica, que vem com uma proposta de educação não formal, aonde você traz conteúdo, mas a maneira como você trabalha isso com o estudante é diferente, no sentido de que a gente, óbvio, tem muito mais tempo, não do atendimento, mas de que a gente, como a gente não tem um conteúdo, né, um currículo que a gente precisa seguir, até porque eu posso falar de diversos assuntos, fica mais fácil dialogar com o aluno e fazer com que ele aprenda, apesar de não ser o nosso foco. O foco não é aprendizagem, o foco é popularizar e divulgar, né, mostrar exatamente isso que você estava falando. Tá bom, eu aprendo mecânica de fluidos, mas onde que isso se aplica na minha vida? Então, a gente traz muitos aspectos disso dentro das atividades e mostra, por exemplo, a multidisciplinaridade que tem numa única atividade, né, e a interdisciplinaridade entre elas, ou seja, eu estou falando ao mesmo tempo de natureza, eu estou falando ao mesmo tempo de doença, eu estou falando ao mesmo tempo de vários assuntos. E a gente não pode esquecer, e elas trabalham juntas, eu acho que é essa que é a questão, né? E, além disso, existe a educação do dia a dia, a educação que se aprende na vida, né? Aprende com os costumes daquela localidade, aprende entre colegas, aprende entre família. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar é que, apesar de serem estruturas diferentes de educação, elas precisam trabalhar juntas e mostrar para o educando, ou a população de uma maneira geral, de que, sim, é necessário de que você tenha esse conteúdo dentro de sala de aula para que agora, com a sua formação, você possa entender o que a gente está trabalhando aqui no nosso dia a dia e que você possa levar isso para fora dos muros da escola e viver no seu cotidiano. Então, hoje em dia, a gente não enxerga mais a popularização e divulgação científica fora da educação formal. É a construção do sujeito como um todo, perpassando por essas áreas, que vai dar todo o seu conhecimento científico, né? O que ele vai aprender em termos de ciências. Eu acho que é bem por aí. E também pensar em qual que é o objetivo, né? Porque, às vezes, a divulgação tem um objetivo mesmo nela em si, né? E não necessariamente o cara para, dali, aprender alguma coisa. Mas facilmente se pode fazer, né? Então, depende do objetivo, você constrói essa ponte direta entre a aprendizagem escolar e o que você quer fazer. Na aprendizagem escolar, talvez isso mais voltado à educação. Muito mais voltado. Tanto que, no nosso caso, muitas vezes, assim, quando os alunos passam, eles têm um tempo para ficar, né? A gente atende, sei lá, foi como eu falei, a gente atende 1.000 a 2.000 pessoas num dia, então eles têm um tempo ali de 1 hora para passar por 10 atividades. E aí é interessante porque, às vezes, é um assunto que eles se interessam naturalmente, porque é daquele, né, sei lá, chegou numa atividade de, enfim, de ciência, sei lá, física, e conseguiu gostar, e está lá, e começa a perguntar, e perguntar, e perguntar. E a gente quer que ele veja as outras coisas, porque o que ele sabe, ou melhor, o que ele gosta, ele já sabe. Mas, às vezes, tem outra coisa que ele não gosta, que ele nem sabe ainda, né? E aí, quando chega, ele fica perguntando muito, a gente fala, não, para, agora você já sabe um monte disso, né? Então, agora você vai para casa, vai pesquisar, vai buscar nos seus livros, vai conversar com o seu professor, e aí você vai a ler. E a gente deixa para que a aprendizagem continua depois, né? Mas isso é muito interessante, porque eu gosto de contar, esse caso até tinha te contado isso, de que uma vez a gente foi atender numa escola e a gente leva peças anatômicas plastinadas e que eles podem tocar, né, de humanos e tal. E aí tinha uma pessoa, e geralmente chama muita atenção essa atividade, né? E ela estava logo no início da quadra, assim, e aí tinha uma menina que estava assim, aí todo mundo começou a ver e tal, já sabia que ele tinha aquelas peças humanas e já estava o burburinho. Não, porque tem peça de gente, tem gente, né, tem peça de cadáver, peça de gente morta, que não sei o quê. E aí, daqui a pouco, tinha uma menina em prantos, em pânico, na hora para poder entrar. E aí, o poder... Não, desculpa, na verdade, ela chorou depois. Ela entrou, e aí, na hora que ela viu, ela ficou em prantos, em pânico. Mas por quê? Não pelas peças anatômicas, não. Ela depois veio contar. Ela queria fazer medicina. O sonho dela era fazer medicina. Mas, quando ela viu aquilo ali, ela falou assim, eu não quero chegar mais perto disso, eu não quero isso mais para a minha vida.
E ali eu acho que desconstruiu, talvez, um desejo incutido de que, enfim, geralmente os locais em que a gente atende são mais vulneráveis, né? De que, puxa vida, o meu sonho de me tornar médica naquele momento foi desconstruído. Mas olha que coisa boa, né? A gente talvez ficasse ela ali, ficasse 3, 4, 5 anos investindo e não fosse, quando chegasse no anatômico, fosse deparar e não fosse conseguir estar com aquilo. Então, tem também esse aspecto muito importante. O projeto instiga e também mostra, tipo, não é para mim. Exatamente. Vai com uma e volta com outra. Então, e eu lembrei que quando a gente... Isso foi antes da pandemia, né? A pandemia deu uma estragada em tudo, né? Inclusive em vários projetos nossos. Que a minha vontade foi fazer isso. Assim, eu queria como que eu conseguia juntar as duas coisas, né? A aprendizagem escolar e a divulgação científica. Então, a gente foi para as escolas com os alunos da UFABC que faziam parte do Neurocast, e a gente treinou alguns professores como é que faz podcast, eles foram saber o que era podcast, que a maioria não sabia nem o que era, a gente foi explicar, e aí o que a gente fez? A gente começou a pegar os alunos no contraturno e, a partir do conteúdo que eles tinham que ver, a gente dando para eles uma série de vídeos e coisas de divulgação científica, mais o conteúdo escolar, e eles tinham que criar o podcast deles. Então, eram eles todos que faziam. E para quem está aqui, que é professor, essa é uma estratégia muito boa, porque é muito simples e não é caro. Você pode gravar no próprio celular, você coloca em qualquer plataforma gratuitamente. Então, e a molecada adora. Tinha um moleque lá que já queria fazer todas as... Botou vinheta, fez uma penca de coisa além do que tinha que fazer. Mas olha que barato, porque eu estava levando física moderna para o ensino médio, né? Então, era o 3º ano. E aí eu convenci 2 outros loucos lá a dar relatividade para os meninos. Relatividade restrita, né? Também não precisa muito, né? E aí os moleques fizeram, foi muito bacana, e foi para além da física, além da ciência, porque o que eles fizeram? Eles começaram um problema discutindo o uso do GPS para os entregadores de aplicativo, porque sem a relatividade não existe GPS. Não sei se vocês sabem, né? E aí eles foram fazer isso. E o podcast deles foi sobre isso. Mas olha que bacana. Aí acabou na precarização do trabalho. E teve o professor lá falando que eu estava fazendo os moleques virar comunista. Assim, você viu? Aí eu falei, consegui, né? Fiz o barulho que tinha que fazer. Assim, porque, Então, isso surgiu deles, saiu dos alunos, uma coisa que eu não tinha nem imaginado antes. E eles surgiram disso. E aí eles simularam manchete de jornal. Então dá para fazer um trabalho que comungue ali o que precisa ser levado para a educação escolar mesmo e a divulgação científica. Pessoal, bom o papo, né? Temos mais 5 minutinhos e a gente quer abrir esses 5 minutos para se houver perguntas. Mais alguém? Porque a gente faz as 3 perguntas na sequência, até 3, e já as respostas. Tem um lá no fundo, você levantou a mão, filho de Deus? Vamos lá, gente. Estão me ouvindo? Tudo bom, professores? Que papo maravilhoso. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou o André Hedlund. Eu hoje trabalho com a PUC Paraná, sou membro do Mind Brain Education SIG, do Brastiço, e eu tenho visto cada vez mais o vácuo que o professor Guilherme falou, né? Os coaches quânticos que estão ocupando esse vácuo pegam conceitos que são muito bem estudados de uma área e aplicam a outra área. Então, é simplesmente vibrar na frequência certa, manifestar o pensamento, que tudo se torna real na minha vida, né? É assim que o cérebro funciona. E eu acho que existe, na mídia tradicional, um espaço muito grande dedicado a coisas que são consideradas pseudociências, né? Um dos livros que eu tenho como referência é o grande livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? E ele já falava isso lá em meados dos anos 90. E aí a pergunta que fica eu queria, talvez vocês tivessem aí,
talvez um guia ou algumas dicas de como a gente consegue, então, ocupar esses espaços. Vocês já falaram de algumas iniciativas, podcasts e tudo mais, sabendo que a mídia tradicional, a televisão e muitas outras formas de comunicação vão sempre, talvez, abraçar esse lado mais místico, menos científico, e que também, dentro desse paradigma, né, para finalizar essa pergunta muito longa já, a gente sabe que a ciência é encantadora, né? Eu acho que, quando eu li Uma Breve História do Tempo, né, do Stephen Hawking, eu fiquei encantado. E eu acho que todo mundo percebe que, quando a gente faz a ciência muito bem feita em sala de aula, todo mundo fica com os olhos brilhando. E a gente já sabe disso há muito tempo. E, mesmo assim, a gente não consegue alcançar um público maior, né? Porque a gente tem cada vez menos leitores. Porque a gente tem pessoas que estão ocupadas com outras coisas. Então, qual que seria, talvez, um guia, talvez um caso que aconteceu, que vocês viram que, de uma situação muito difícil de ser mudada, ela foi mudada mesmo assim, porque vocês, enfim, começaram uma iniciativa, fizeram alguma parceria. Eu queria tentar entender como é que a gente consegue mudar um pouco esse cenário, porque hoje é assustador o que está acontecendo aí na mídia tradicional, nas redes sociais, né? Eu vou te passar um código do Mindset. Vai ser as 3 perguntas e a gente ou responde cada uma. Não, se houver mais, é melhor que a gente faça as perguntas e Tem aí uma mão responde lá tudo. e acho que tinha uma mão lá. Ó. Pode falar. Boa tarde, tá funcionando? Meu nome é Daniel e a pergunta que eu quero fazer, ela veio porque eu tenho um projeto que chama Pé de Monstro, uns livrinhos para criança, para ensinar sobre paleontologia e tudo. E depois da pandemia aconteceu um negócio, eu percebi. Elas não conseguem, é um panfletinho pequenininho, elas não conseguem mais seguir com ele até o final. A mesma pessoa não consegue mais seguir com ele até o final. O projeto também dependia de uma coisa, a gente fazia tipo uma caça ao tesouro, espalhar para incentivar. Parece que elas pararam de ter a capacidade de antecipar que alguma coisa vai, de fato, chegar. Isso está também um pouco associado ao uso de tecnologia, essas coisas. E também tem tido um desinteresse pelo papel físico. Eu tenho me visto obrigado aos poucos aí mudando de mídia, mas são as mídias que também contribuem para esse problema, por exemplo, da atenção. Eu gostaria de saber se tem alguma alternativa para isso. As pessoas Mais estão uma? querendo... As pessoas estão querendo milagres aqui. Pós de andar sobre a água é mais fácil. A profusão de informações que a gente tem hoje é realmente estonteante. A mídia de divulgação de ciência, ela existe já há bastante tempo também. Eu poderia citar um exemplo clássico de uma tentativa muito persistente que existe até hoje, que é a TV Cultura. E, no final, o que a gente vai perceber, e aí eu acho que entra a importância do trabalho de vocês dois, eu gostaria de ouvir um pouco mais, talvez, nesse sentido, o que a gente vai perceber é que as pessoas escolhem qual canal vão sintonizar, qual podcast vão ouvir. E isso tem muito a ver com a questão da emoção, com o que te move. Então, o casamento entre a divulgação científica e os processos de emoção ligados à ciência vão ter que ser pensados nesse sentido para atingir um público maior. O estudante que está na escola, ele, de certa maneira, até concluir o ensino médio, está obrigado a estar lá. Porque, senão, o conselho tutelar vai bater na casa dos pais deles e levá-los para a escola. Agora, quando eu falo da grande mídia, ou hoje, de qualquer podcast que esteja acessível, as pessoas têm a chance de escolher. E a escolha vai ser muito baseada na emoção. Então, um pouquinho sobre isso eu gostaria de ouvir também. Obrigado. Então, eu vou fazer de lá para cá, assim. Então, eu acho que é isso mesmo. Assim, eu acho que uma das coisas é a gente não fica atento nas estratégias de marketing mesmo. Esses caras todos ficam. Então, muito antes de chegar... Por exemplo, vou dar um exemplo de pesquisa. Muito recente, pesquisa com eye tracker para ver onde que o aluno está prestando atenção.
O marketing faz isso há no mínimo 20 anos, fazendo a gente comprar mais. Então, tem uma necessidade da gente começar a olhar para isso como o marketing olha, e olhar para isso sem pudor, assim, como é que a gente se vende mais. Só que não necessariamente por dinheiro, eu quero atrair as pessoas. Então, o que eu preciso fazer? E a gente não faz isso. Então, a gente não faz isso. Esse é um movimento que precisa ser feito, da gente parar para olhar e falar, olha, o que esses caras estão fazendo, e fazer uma engenharia reversa, assim, pegar esse Uberman da vida, pegar esses caras que aparecem, ver o que esses caras fazem e começar a fazer igual. Assim. Se não fizer isso, a luta é muito desigual. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que também tem muito dinheiro envolvido. Eu achava que era tudo orgânico. É uma mentira. É uma mentira. Tem um cara da neurociência aí, eu não vou citar nomes, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas ele vende curso de pilantra, e aí a live do cara tem 40 mil pessoas. Né? Eu falava, porra, o cara é sinistro. Então, mas eu achava que era orgânico, a galera lá. Um amigo meu foi trabalhar para ele para o lançamento do curso dele. O cara gasta 3 a 4 milhões de reais em propaganda. A gente não imagina isso. Que você acha que está na internet ali é gratuito. Hoje é igual o cara pagava antes para aparecer na Globo. Então tem muito dinheiro. Então a gente tem que entender essa dinâmica para também não se frustrar, né? Você faz o negócio e vem 10 pessoas. Mas se a gente não olhar para as estratégias emocionais que o mercado usa, a gente vai ser comido pelo próprio mercado. Você vai continuar lá? Não, você pode ir. Não, só para complementar, assim, é isso. Quem tem feito divulgação em redes sociais sérias são pessoas que não são blogueiras ou youtubers. As pessoas não estão deixando seus empregos para fazer isso. Porque, se tivessem deixando para fazer por dinheiro, não. Então, eu sou um cientista sério em que eu quero, além de divulgar, ganhar dinheiro com isso. Aí eu, de fato, acabo investindo. Mas o que acontece é que somos nós. Não, somos nós aqui que, dentro do nosso arroz com feijão, a gente vai lá e tenta dar uma de blogueira, tenta dar uma de youtuber e tenta ter um engajamento que a gente não vai ter. Porque a gente não faz aquilo, porque a gente não tem a linguagem do jovem, a gente não atinge o público. Né? Quem aqui tem TikTok? Uma pessoa... Como levantou até tímido, assim, com medo de apanhar, né? Como que a gente quer atingir os jovens se a gente não usa a ferramenta de redes sociais que eles usam? Né? Então, no meu projeto, eles estão doidos para fazer um TikTok. Eu falei assim, de jeito nenhum. Mas eles assim, mas é aqui que a gente chega. Mas então, assim, a gente está fazendo divulgação para o Facebook. Facebook, a maioria tem, não tem? Né? Aí, ó, exatamente. Instagram. O alvo errado. Exato, a gente está para o alvo errado, porque não é o nosso objetivo. A gente faz... É professor universitário, é professor de dentro de sala de aula, é pesquisador, e etc. E, eventualmente, a gente faz isso. Então, eu acho que o que a gente deveria investir, talvez, sim, formar divulgadores científicos sérios, para que eles possam conseguir um emprego, sabe Deus como, que a gente ainda não tem essa profissão, né, institucionalizada, ou aprender a virar youtuber, blogueiro, podcaster, etc., para ganhar dinheiro e fazer isso de forma profissional. E matar gente de velho, que eles vão ficar milionários, nós não. Cadê o menino lá do... Ô, menino. Lá atrás. Está lá escondido. Faz a pergunta, esconde aí. Então, eu acho, cara... Eu acho que, assim, eu vou tentar... Por favor, conclua. Não tem solução. Cara... Essa luta está perdida, assim, em que sentido? Não tem como não olhar para as redes sociais, o quanto que isso está afetando a atenção, não tem. Eu ainda acho que tem que haver um movimento de resistência, de não ceder a tudo ser rápido. Eu ainda defendo que isso dá para fazer. Não sei até quando eu vou resistir. Mas eu ainda acho que porque, do contrário, até a nossa própria atenção foi afetada. Eu não consigo me concentrar como eu me concentrava antes da pandemia. Então, é um movimento de realmente fazer uma resistência severa ou já era. Mas, de alguma forma, já era. Troca o livrinho pelo TikTok, entendeu? Agora, só para acabar, concluindo, deixando a mocinha concluir, o André, né? Então, cara, eu acho o seguinte, assim, eu não acho que necessariamente a gente tenha que se colocar num lugar...
Porque eu acho que esse é um lugar ruim que, às vezes, a ciência se coloca, né? De um bastião da verdade das coisas e tal, e aí todo mundo que é religioso ou místico é um imbecil. Isso é um equívoco, porque, para muita gente, a religião funciona mesmo como um acalanto e tal, e a ciência não está para isso. Assim. Eu vejo quando eu dava aula de mecânica quântica, eu só não fiquei rico porque o meu pai era ético, né? Porque, imagina, misturando mecânica quântica com neurociência, eu estava enchendo o ginásio, né? Estádio. E as pessoas sempre me perguntavam, o espírito existe? Então, cara, a física não precisa disso, então ela não se importa. É um tipo de pergunta que a gente não faz. Não significa que não exista, a gente não faz. Por quê? Porque senão você entra numa guerra. Lembra, a gente tem que disputar coração e mente. E falou contra a religião, não adianta. É você chegar para um físico, eu tenho tatuado aqui as equações de Maxwell, você chegar para um físico e falar que isso aqui não funciona. É a mesma coisa de falar que não tem como a Maria ficar grávida sem ter feito sexo. É a mesma coisa. Você não tem que entrar nesse lugar. O vínculo afetivo que a pessoa cria com as explicações do mundo são delas. Então, a gente não precisa entrar para competir com elas. Por outro lado, se alguém usa a ciência para defender uma coisa, aí a gente tem que entrar duro. Vocês viram, né? A diabetes causada por verme. Né? Parece que foi um negócio desse. E as divulgadoras científicas, o cara entrou na justiça e elas perderam. Teve uma juíza doida que falou... Então, quando é assim, aí a gente tem que entrar duro. E como é que entra? Com a mesma arma. É em YouTube, é fazer react, é a mesma coisa que eles fazem, a gente tem que fazer igual. É engenharia reversa dos pilantra. Por favor, conclua. Não, pode concluir. Eu na hora pode? Então, só antes da gente terminar, só avisar que o edital de 2025 está aberto. Então, quem quiser, é só entrar nas redes sociais. Então, mas tem no Facebook, tem no Instagram, tem no site. Oi? Desculpa, o edital para visitas do Ciência Sob Tendas para o ano de 2025 em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse... Por que vocês ficaram tristes? Querem que leve para outro estado. Para outro estado, olha. Quem sabe a gente consegue a agenda, mas quem sabe? Então, só seguir as redes sociais, Ciências Sob Tendas, tanto no Instagram, no Facebook ou no site, que vocês conseguem informações. É totalmente gratuito, vocês não pagam nada. Tá certo, gente. O papo foi bom. Muito obrigada, Luciane. Obrigada, Guilherme. Quem não seguir ainda, Educação Tem Ciência, lá no Spotify, vocês já conseguem ter pelo menos uns 40 assuntos para ouvirem durante a semana. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite, galera. Boa noite.